nos diz assim, segundo Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, nos diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas, se tu sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Pode se assentar, irmãos. Maravilhoso Deus eterno Pai, neste momento, Senhor, foi a tua palavra, Senhor, aquela que tu colocaste ao meu coração, Senhor. Neste momento eu te peço, Senhor, que eu venha esvaziar de mim, Pai. Tira tudo que não provém de ti agora do meu pensamento, da minha vida, Pai, e que eu possa ser cheio do teu Espírito Santo. Que eu venha falar para os teus filhos, Senhor, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que precisam ouvir, Senhor. A partir deste momento, Pai, a palavra não está comigo, está com o Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Muito bem, nessa carta que Paulo enviou a Timóteo, sendo a segunda, foi uma das 3 últimas. Paulo já estava preso em Roma, já tinha sido decretada a sua execução, e ele deixou 3 cartas, a primeira e a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. São cartas pastorais, são cartas ensinando sobre doutrinas e comportamento, usos e costumes dentro da casa do Senhor. Amém? Então aqui ele explicava sobre muitas coisas, né? Exortava Timóteo a pregar a palavra da verdade, a palavra que liberta, que cura e que salva. Por que Paulo fez isso? Porque naquela época, até como nos dias de hoje, é muito fácil se desviar da verdade. Quando geralmente a palavra dizem que a verdade dói, e a verdade, quando é para o teu bem, dói mais ainda. Muitas pessoas hoje em dia se desviam da casa de Deus por não gostar do que ouvem. Procuram outro tipo de doutrina, aquela que pode tudo, aquela que você tem livre-arbítrio para fazer o que quiser, dentro da casa de Deus, supostamente dele. Isso tem um nome. Quando você abandona a sã doutrina, a palavra da verdade do Senhor, isso chama-se apostasia. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite, sobre apostasia dentro da casa de Deus. A definição de apostasia, ela vem do grego apisteme, que significa decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. Ou seja, um dia cada um de nós apostatou. Nós apostatamos da bebida, das drogas, do cigarro, da vida pecaminosa, e começamos a seguir a Cristo. Só que outros já fazem o caminho contrário. Tem a palavra da salvação, é salvo em Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e abandona a fé por coisas que normalmente não gosta de ouvir. Quando mexe no comportamento, quando mexe no íntimo, quando mexe no eu, no ego de alguém, normalmente isso afeta aquela pessoa, isso ofende aquela pessoa. E o mais fácil nesse caso é abandonar. Não se tem o sacrifício. Como ele falou, não querem mais sofrer a sã doutrina. Por quê? Porque é difícil estar dentro da casa de Deus, sofrer calúnia, difamação e continuar firme e forte na rocha. Um exemplo disso foi no Êxodo, no livro de Êxodo. Os israelitas passaram 430 anos de sofrimento sob os cuidados de Faraó. 430 anos sofrendo como povo escravo. E Deus envia Moisés, manda o Redentor, aquele que ia salvar aquele povo. O profeta escolhido foi Moisés. A primeira coisa que fizeram, quando tentou levar uma palavra de ânimo para aquela pessoa, para aqueles
israelitas que estavam ali no Egito acusaram Moisés de ser o assassino de um egípcio. Não deram crédito à palavra do Senhor. E muitas vezes a palavra está falando conosco, o servo de Deus está falando conosco, mas nós preferimos atacar aquela pessoa ao invés de ouvir o que ela tem para nos dizer da parte de Deus. Começamos a criticá-lo, começamos a enxergar os seus defeitos, começamos a questionar a palavra de Deus, começamos a questionar o próprio Deus em relação ao que Ele tem para trazer para nós. Mas mesmo daquela forma, mesmo sendo escarnecido daquela forma, Moisés, sobre a mão do Senhor, o Senhor envia as 10 pragas para aquele povo ver que Deus era Deus na vida deles, e que de uma forma ou de outra Faraó ia ter que ceder. E mesmo assim continuaram murmurando. Logo após isso, Faraó decide libertar o povo. O povo sai do Egito, e a palavra do Senhor diz que só naquela noite, quando saíram os filhos de Israel, eram 600.000 homens. Eu calculo que seja mais ou menos 1 milhão de pessoas, se você contar as mulheres, as crianças, os velhos. Era mais ou menos 1 milhão de pessoas. De dia, Deus mandava uma nuvem para que o sol não viesse fazer mal algum. À noite, uma coluna de fogo para indicar o caminho que era. É Deus. Chega na frente do Mar Vermelho, olha para frente, só tem o mar, olha para trás, lá vem os soldados de Faraó. Mais uma vez murmuram. Não era melhor morrermos no Egito, onde tinha cova para nos enterrar? Mais uma vez duvidam da capacidade de Deus. Isso de certa forma é uma apostasia, é uma perca de fé. Deus abre o Mar Vermelho, o povo atravessa, os soldados de Faraó caem mortos, são abatidos. Para que prova maior de que Deus é na vida deles? E mesmo assim, começam a andar pelo Egito, começam a andar pelo deserto. Deus manda o maná do céu, todo dia provindo o maná. Diz que as sandálias dos seus pés não se acabavam, as roupas não envelheciam. E mesmo assim tinha alguém para murmurar. A palavra do Senhor diz que Ele fulminou um monte de gente naquele deserto, porque apostataram da fé. Mais à frente, no livro dos Juízes de Israel, mais uma vez, foram 7 servidões. 7 vezes Deus entregou o povo de Israel na mão dos seus inimigos. E foram 7 servidões e 9 apostasias. A cada vez que vinha um juiz enviado por Deus, o povo se voltava para Deus arrependido, com o coração contrito. Mas era aquele juiz morrer, ou se acabar o seu mandato, e o povo ficar um tempo sem o juiz, voltavam a seguir outros deuses, e mais uma vez caíam em servidão. Prova de falta de fé. Eu disse que a nossa fé precisa ser, no ponto de pregação, eu disse que a nossa fé precisa ser testada constantemente. O nosso renovo precisa ser constante, na presença do Senhor, para que a gente não venha cair em servidão a Satanás. Logo mais à frente, no livro de 1 Reis, o rei Acabe também apostatou. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 e 31. E fez Acabe, filho de Oni, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e se encurvou diante dele. Criado na lei, já tinha a lei de Moisés, desde pequeno ensinado qual era o caminho, a verdade, a vida, as leis, usos e costumes. Tinha que ouvir a voz do Senhor por tudo que Deus já tinha feito, do êxodo até aquele momento ali, passando pelos juízes. Mais prova do que Deus era Deus na vida deles. E se envolve com um vaso de Satanás. Às vezes nós temos que tomar cuidado com quem que nós estamos nos envolvendo. Tem um ditado aí fora que diz: diz-me com quem andas que eu te direi quem és.
Ninguém quer saber se você é crente a partir do momento que você anda com bandido, com caluniador, com encrenqueiro, com fofoqueiro, com pessoa mal pagadora. Qual é o nosso testemunho? Nós temos que estar vigilantes. Amém? Até Salomão apostatou. Até Salomão. Essa para mim foi a pior de todas. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3 diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: Não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. E a esta se uniu Salomão com amor, 700 mulheres e princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Vai gostar de mulher assim lá em Israel? Deus chega para Salomão e fala: Pede o que quiseres, eu te darei. Ele pede a melhor coisa. Quero sabedoria. Como é que você pede sabedoria para Deus e não tem sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado? Como é que você pede sabedoria para aquele que te criou, para aquele que te remiu, para aquele que tinha feito, movido mundos e fundos pelo teu pai, no caso de Davi? E você se curva diante de outros deuses por causa de paixões infames? De sabedoria passou para a burrice completa. Às vezes nós caímos por causa de detalhes. Por isso que dizem que a nossa fé, a nossa linha entre a fé e o pecado é muito tênue, é muito fina. Uma hora você está com a fé lá em cima, você olhou para o lado, você piscou, você cai em pecado. Foi o caso de Salomão. Andou correto diante de Deus, construiu um templo que nem o pai dele teve a honra de construir para adoração a Deus. E num momento de fraqueza, talvez esse não cabe a nós julgarmos, mas talvez esse tenha sido o espinho na carne de Salomão, né? O fato de ter o fraco por mulheres, mas que não usasse também de falta de sabedoria para cair e servir a outros deuses. Hoje nós estamos falando de apostasia, amados. Nós temos dois tipos de apostasia. Apostasia moral é aquele que era crente e deixa de servir a Cristo para servir ao pecado e à imoralidade. O livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 5, nos diz assim: Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Foi como eu disse no começo. Deus tira do fundo do poço, Deus dá um banho, lava, purifica, sabe?